Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Estou vivendo, estou aprendendo, estou empreendendo. Hoje nós vamos aprender sobre o governalismo. É um curso onde eu vou liberar para vocês gratuitamente, vai estar aqui no YouTube disponível para vocês acessarem, ok? Sobre o governalismo. O que eu quero ensinar sobre governalismo para você e por que você deve assistir este conteúdo. O que eu percebo hoje, dentro da igreja, fora da igreja, de pessoas cristãs, de pastores ou não, de pessoas extremamente ricas, que elas não entendem isso. Eu vejo pessoas vivendo no capitalismo, eu vejo pessoas vivendo no socialismo e eu vejo pessoas querendo viver na monarquia. Porém, poucas pessoas vivem o governalismo, tá? E a origem disso, da onde vem o governalismo? São princípios bíblicos, são princípios que Deus nos deixou, são princípios que Cristo viveu, são princípios que a Bíblia nos ensina e nem o crente vive. Isso que é engraçado. Isso aqui, governalismo, está na Bíblia. Cristo nos ensinou, Deus nos ensinou. É uma forma que Deus quer que a gente viva. Deus não quer que nós estejamos no capitalismo, nem no socialismo, nem na monarquia. Deus quer que nós estejamos no governalismo, beleza? Vou passar aqui desde prosperidade, bens, riqueza, dinheiro, sobre escravidão do nosso século. Você sabe, se você não é um escravo hoje, neste curso você vai aprender sobre todos esses tópicos e muitos outros, onde eu vou elaborar. Eu creio que vai dar umas 6 aulas, vai ser curtas aulas, apenas para você começar a refletir e pensar sobre isso. Então eu recomendo seriamente que se você quer crescer, prosperar, quer estar debaixo das bênçãos de Deus, quer que Deus te abençoe, quer ter uma vida próspera, quer entender sobre sabedoria, você precisa estar vivendo no governalismo. Show de bola? Se inscreva aí no canal, é gratuito, esse curso é gratuito, estou aqui usando meu tempo, minha energia para ensinar e te ajudar. Então, troca, peço que você curta, se inscreva no canal, porque assim você me patrocina, assim você faz esse conteúdo chegar a mais pessoas e esse é o propósito. Quanto mais pessoas libertas, mais pessoas vivendo no governalismo. Show de bola? Tamo junto? Se inscreveu? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Nós temos aqui o capitalismo, socialismo e a monarquia. Teria mais coisas para a gente linkar, mas esses são os 3 principais e com certeza você já estudou na tua escola. Você já ouviu talvez até um pastor falar, né? E eu vou dar um breve resumo de cada um para que você possa entender, para depois a gente falar sobre o governalismo. Então nós temos a monarquia, quando alguém está no poder, quando existe um rei, uma família real, se chama monarquia. É o poder total ao rei, ok? O povo abaixo não tem poder nenhum, segue o que o rei manda, e esse poder não tem limites. Enquanto durar o reinado do rei ou da sua família, dos sucessores, a monarquia está estabelecida e você sempre vai estar abaixo do rei. Então existe uma desigualdade muito grande e não tem como a pessoa se tornar rei, é apenas pertencendo à família, ok? Esse é o sistema monárquico. Socialismo. De resumo, vou pegar aqui minha colinha. De resumo, o socialismo tem várias teorias, vertentes. O teu professor da história fala uma coisa, a política fala outra, mas de resumo, o socialismo é poucos no poder. Vou até anotar isso aqui, ó. Poucos. Monarquia é um no poder, socialismo é poucos no poder, onde é pregado a igualdade para todos, o Estado ou distribui para muitos, então são poucos no poder, aonde distribui recursos, diz o que o povo deve fazer ou não. O acesso à ponta, ao topo, é muito difícil, então é quase sem acesso, não tem como tu acessar o top aqui do socialismo. Na monarquia jamais, não tem como tu se tornar rei. Aqui no socialismo é quase impossível tu se tornar um de ponta, porque tem essa igualdade e você não pode se destacar, a não ser quem está em destaque. Então, na minha opinião, isso aqui é fracassado, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Isso aqui é muito complicado, porque se você estiver abaixo de um rei ruim, você vai se ferrar, e é muito difícil ter um rei bom, ok? Então, pouco acesso, poucos no poder. Aqui existe uma falsa liberdade dizendo que todos são iguais, mas na minha opinião é uma escravidão. O socialismo para mim é uma escravidão. E também sem a meritocracia. Então não existe como tu crescer pelo teu mérito.
todo mundo igual, todo mundo recebe a mesma coisa e, na minha opinião, isso aqui jamais vai funcionar, tá? Então vamos riscar isso aqui, que não serve para nós. Monarquia não serve, não quero ser mandado por um rei. Socialismo é uma coisa fracassada, nunca vai funcionar. E chegamos ao famoso capitalismo. Princípios que é muito comum no capitalismo. Primeira coisa, consumo. No capitalismo existem as coisas ruins, né? Estou falando aqui todas as coisas ruins. Aqui não existe nada bom, porque só existe na teoria. Aqui na monarquia existe até um ponto que se tu tiver um rei bom, até você vai ter uma vida melhor do que no socialismo. É o que eu entendo, ok? Mas os dois eu descargo. No capitalismo, as coisas ruins, a primeira é que é muito baseado no consumo, capital, consumo, consumo, consumo. Hoje nós vivemos num mundo globalizado baseado no capitalismo, ok? Tudo funciona, Estados Unidos é capitalista, enfim, as grandes potências mundiais e tudo que funciona hoje no mundo está baseado no capital. Por isso, existe muito consumo, muita oferta, muito produto, algo sempre para você comprar. Segundo ponto do capitalismo, aqui quem vive nisso sempre vai pôr o capital acima de tudo, ok? Empresários que vão lá, fazem trapaças, concorrência a qualquer custo, porque sempre o capital vai estar valendo mais. Aqui existem alguns no poder, então aqui é um, aqui são poucos e aqui são alguns. Aqui existem mais pessoas no poder aqui do que aqui. Existe a meritocracia, então tu consegue chegar nesse alguns, tu consegue crescer, tu consegue chegar ao poder, é difícil, mas existe um acesso para você chegar no poder, tá? Então são alguns no poder, existe a meritocracia, que se você se empenhar, trabalhar, abrir uma empresa, abrir um negócio, visar o capital, você tem chances de chegar ao topo do capitalismo, chegar ao poder desse sistema. Isso que eu quero que você entenda. Como eu falei, na monarquia, nada que tu faça, tu vai conseguir se tornar rei. Aqui no socialismo, é poucos extremamente poucos que estão no poder. E é muito difícil de você conseguir chegar lá. Já no capitalista, são alguns, não é todos, mas existe a meritocracia, que você consegue chegar ao topo do capitalismo. E uma das coisas que todas têm em comum é uma tal de escravidão. Todas as três têm um princípio chamado escravidão. A monarquia, você se torna escravo do rei. No socialismo, você se torna escravo de quem está no poder. E quem não entende o capitalismo se torna escravo do capital. Por isso que você está endividado. Por isso que na tua cabeça só quer comprar, só pensa em comprar. Por isso que você é um escravo do seu dinheiro, do seu cartão de crédito. Por isso você está escravo das redes sociais por causa do capitalismo. O capitalismo é o capital. Capital acima de tudo. E tudo que for preciso para te fazer escravo, eles vão fazer, porque eles querem o capital, tá? Então aqui é uma escravidão em cima do capital. Aqui é uma escravidão em cima da pessoa. Aqui o rei vai te obrigar a trabalhar para ele. Aqui o socialismo prega uma igualdade, porém existe uma desigualdade muito grande de quem está no poder e quem está abaixo. E aqui no capital é uma escravidão para ter capital, e eles vão fazer qualquer coisa para que você se vicie na rede social, para que você faça contas, para que você esteja sempre devendo, para que você sempre esteja comprando, para que assim quem está no topo do capital consiga ter o poder que ele quer. Porém, a diferença aqui é que são alguns que estão no poder, existe a meritocracia, como eu falei, e existe uma chance de você sair dessa escravidão e se libertar através do capital, ok? Esse é o sistema, dentre os três, o melhor, porque existe a meritocracia e existe a chance de você chegar ao poder. Esses dois aqui são fracassados e nesse aqui você não vai conseguir chegar. E aqui é muito, muito difícil você chegar ao poder. E se você chegar ao poder, você vai estar escravizando pessoas. E aqui você vai estar escravizando, por meio do capital, pessoas também. E que se torna ruim. Porém, a maioria, ou então 90% das pessoas, vive em cima do capital.
Elas não sabem que estão escravizando as outras, mas estão vivendo no capitalismo e é isso que eu não concordo em ver cristãos baseados nesse sistema. Não é possível que pastores vivem em cima do capitalismo, que pregadores vivem em cima do capitalismo e pessoas que nem acreditam em Deus também presas ao capital. Agora nós vamos ir para o governalismo, é o que faz sentido, é o que tu vai ver que ninguém vive isso, porém você pode viver, beleza? Show de bola? Vou apagar aqui, tomar uma água e já voltamos para a nossa aula. Enquanto isso, deixa teu joinha aí e escreva nos comentários se está fazendo sentido isso aqui. Beleza? Já volto. Voltamos, já escrevi aqui alguns tópicos, como eu falei, isso aqui é uma introdução desse sistema, né? Vai ser um curso relativamente médio, não vou me aprofundar muito em cada tópico, mas trouxe aqui então alguns para te explicar e você entender o que é esse bendito governalismo. Vamos lendo aqui então. O governalismo consiste no autogoverno. O que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos governantes da nossa própria vida. E para nós sermos governantes da nossa própria vida, nós não podemos ser escravo de um rei. Nós não podemos ser escravo a uma falsa igualdade que o cara lá no poder diz que nós não podemos comprar 2 TVs porque não precisa. Quem é o presidente para dizer que eu ou você não podemos ter 2 TVs, ter 2 celulares, ter 5 carros? Ninguém pode nos escravizar ao ponto de dizer o que nós devemos ou não, de dizer que nós somos iguais. Eu não sou igual a você. Então eu não preciso ter a mesma coisa que você e nem você a mesma coisa que eu. Se você for mais habilidoso, mais capaz, você tem que ter mais do que eu, porque é o teu mérito quem fala, ok? Então aqui o autogoverno é o que Deus quer para nós. Deus quer que você tenha o autogoverno da tua vida e que você governe sobre ela, ok? Primeiro princípio do governalismo é o autogoverno. Segundo, liberdade. Deus quer para nós que nós sejamos livres, tá? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos estar abaixo de um rei, abaixo de um socialista ou abaixo de um capitalista, dono da empresa ou dono do capital. Nós não podemos estar presos às dívidas e ao capital. Nós não podemos ser escravo, ok? Nós não podemos ser escravo de um sistema. E o governalismo prega a liberdade. Eu estou falando aqui de nós não seguirmos regras, não cumprirmos as leis. Não é sobre isso. Liberdade sim, é tu cumprir tuas leis, tu cumprir tuas obrigações, mas nós não podemos ser escravos. E o governalismo prega a liberdade. O governalismo também prega viver. Quantas vezes você já escutou a expressão de que nós não estamos vivendo, apenas sobrevivendo? Quando você, agora eu já paguei, mas quando você está na monarquia, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Quando você vai para o socialismo prega igualdade para você sobreviver, e isso está bom. Não, nós temos que viver e não sobreviver. E o governalismo prega a vida. O governalismo, como eu já falei, tem o mérito. Se você for bom, você consegue chegar ao poder do governalismo. Se você for capaz, você pode. Então existe o mérito. Existe aqui um ponto principal. Dentro do governalismo existe o uso do capital e não o capital acima de tudo, ok? Dentro do governalismo, o que Deus quer para nós é que nós aprendemos. Deus quer que a gente aprenda sobre capital, sobre dinheiro, sobre bens, sobre riqueza, que eu vou falar para vocês na próxima aula. Deus quer que a gente use o capital em prol dele, em prol de quem? De nós, do autogoverno, em prol do quê? Da liberdade, em prol da vida. Então, no governalismo existe uma chave muito importante, que não é o capital acima de tudo, e sim o uso do capital, para que a gente não seja escravo do capitalismo e nem que a gente escravize por meio do capital. Deus quer que a gente use o capital. Isso aqui é uma diferença muito grande, que eu conheço empresários, cristãos, pastores que escravizam em cima do capital e nem sabem que muitas vezes estão escravizando as pessoas por meio do capital, porque não entendem que existe o governalismo. Nós nascemos para governar e não estar colocando o capital acima de tudo ou querendo obrigar as pessoas a serem iguais. Show? Livre acesso ao poder.
dentro do governalismo, e o que Deus quer para nós é que todos nós tenhamos poder. E o que é esse poder? É uma palavra muito forte que você já se espanta. É o poder. O poder significa poder. Simples assim, poder ir, poder voltar, poder comprar, poder comer o que quiser, poder vender, poder fazer o que quiser. A palavra poder significa poder. Dentro dos outros sistemas você não pode. Se você está abaixo de um rei e você quiser ir para outro rei, você não pode. Você vai ter que pedir autorização. Você não tem poder. Dentro do socialismo, se você quiser ter mais do que o outro, você não pode, porque é todo mundo igual. Mas se você for mais capaz, mesmo assim você não pode, porque é todo mundo igual. Dentro do capitalismo, com o capital, você sim consegue ter uma falsa liberdade de poder comprar e vender, porém não é o melhor, tá? Então aqui o livre acesso ao poder. Dentro do capitalismo também existe o poder para alguns, né? Como eu falei, com o mérito você consegue chegar ao poder, mas muitos que estão no poder, como eu falei, acabam escravizando e poucas pessoas acessam. Já aqui no governalismo é livre acesso. Todos que vivem no governalismo têm poder. Todos que estão abaixo disso têm poder, podem, porque nós não estamos falando do capital. Nós não estamos interessados no capital, nós vamos usar o capital, ok? Então aqui é o livre acesso. Por isso que eu te convido a participar desse sistema, né? Dessa comunidade secreta, né? Daqui a pouco vão estar me chamando de maçom e sei lá o que, tá? Mas Deus quer que nós sejamos governantes. E para você ser governante existe um livre acesso, tá? Livre acesso a todos. Quem pertence ao governalismo pode, porque vai usar, aqui são vários pontos que a gente tem que entender, ok? Uso do capital, bens, riqueza e dinheiro. Você sabe a diferença, você não sabe, por isso que você é escravo do capital. Mas no momento que você entende bens, riqueza e dinheiro, você vai começar a usar o capital para benefício próprio, sem escravizar, ok? Sem colocar o capital acima de tudo, porque acima de tudo está o autogoverno de você e sua família, de você ser um governante, de você ter poder para ir e voltar, para você comprar o que tu quiser ou não, para você ter liberdade, para você poder viver e não sobreviver, para você, através do teu mérito, crescer e fazer o que você quiser. Show? Isso aqui é legal, né? Outro tópico do governalismo é ajuda ao próximo, né? É a filantropia, se eu não me engano é assim que se fala. Então aqui dentro do governalismo, que Jesus Cristo era o maior ser humano, né, que já passou nessa terra, com ajuda ao próximo, ele morreu por mim e por você. Então dentro do governalismo nós estamos pensando no outro também, nós não estamos escravizando, nós estamos libertando. Com o capital, nós estamos libertando pessoas através do capital e não usando o capital para escravizar, para que eu tenha mais capital. Isso é louco, show de bola? E também, dentro deste governo, nós pertencemos a uma justiça, tá? A justiça divina. E um dos tópicos da justiça divina é nós respeitarmos as leis da terra. Tá? Então, eu não estou aqui anulando o que nós vivemos, não estou falando para você sair fazendo loucuras, mas estou te convidando a viver dentro do governalismo, de entender todos esses tópicos e pertencer à justiça divina. Porque nós não nascemos para ter capital, tá? O capital deve ser usado. Existe algo a mais, a nossa vida não se resume só a esse plano. Existem coisas a mais, tá? Existe uma lei e para isso que nós vivemos. Eu, pelo menos, o meu capital está em prol dessa justiça. O meu capital, por estar através dessa justiça divina, vai estar com ajuda ao próximo. Com ajuda ao próximo, eu quero libertar as pessoas que todos tenham poder. Esse ter o poder é literalmente poder fazer o que quiser. Eu não quero que alguma pessoa esteja escrava ou obrigada a trabalhar comigo ou estar comigo. Eu quero que ela seja livre para poder escolher se ela quer trabalhar comigo ou não. Eu vou ensinar sobre dinheiro. E se ela crescer mais do que eu dentro do mérito e quiser ser meu concorrente, vai ir, porque existe o mérito, o livre acesso, a liberdade de fazer escolhas e o autogoverno, para que sejamos governantes. Deus nos disse, governe sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes, enfim. Deus nos criou para sermos governantes. Você tem governado a tua vida? Você tem governado o dinheiro que está na sua mão, no seu bolso? Você tem governado as suas emoções?
Você tem governado a sua família ou você tem sido um escravo do consumo? Ou você tem uma falsa ideologia sobre socialismo? Seja um governante. Encerramos nossa primeira aula. Nós vamos falar agora no segundo tópico sobre prosperidade. É um assunto que eu gosto de falar. Pessoas que têm capital não necessariamente são prósperas, mas todo próspero vai ter capital. Show? Fica aí, nós vamos gravar a segunda aula. Eu vou largando na sequência, você acessa o canal, vai ter uma playlist onde vai estar escrito curso ou governalismo. Compartilhe isso com os teus amigos, porque isso aqui é para te libertar, ok? Eu não estou preso ao capital, porque senão eu não teria comprado esse quadro. Eu tenho uma luz, eu tenho outra luz, eu tenho um telefone, eu tenho um fone, eu tenho internet que eu pago, o tempo que eu estou usando aqui, esse canetão, tudo isso aqui eu estou usando o capital em prol do teu acesso, do teu livre acesso, do teu poder, da tua liberdade, da tua vida, do teu autogoverno, da ajuda ao próximo, porque eu estou interessado na justiça divina. Consegue entender a diferença? Eu não estou preso ao capital, eu uso capital, eu aprendo sobre capital, eu vou ter capital, tenho capital, vou ter mais, mas sempre tendo esses pontos aqui, ok? Porque eu me interesso com essa justiça. Estou nem aí com a justiça humana. Eu me interesso essa justiça, porque essa justiça é que me liberta, que me patrocina e que me dá direção para o futuro, porque eu sei que o futuro, eu sei que no amanhã, eu sei que o após essa vida aqui existem coisas a mais. Nós não finalizamos na nossa morte. Na nossa morte nós começamos. Show? Beleza? Tamo junto, autogoverno. Próxima aula é sobre prosperidade, sobre generosidade, 4 pontos da prosperidade. Na terceira aula sobre bens, dinheiro e riqueza, e assim nós vamos indo nesse curso. Show de bola, tamo junto, Alan Krasuski, se inscreve no canal. Estou vivendo, estou aprendendo, estou empreendendo, tamo junto!